A fisioterapia aquática ela vai ser muito importante em vários aspectos, porque o paciente pós-Covid é um paciente que ele sofreu uma carga emocional muito grande, porque é uma doença ainda muito desconhecida, tanto que não existe um protocolo de tratamento ainda definitivo, como não existem as vacinas, as pesquisas são muitas, mas nada foi muito definido. Então, esse paciente na fisioterapia aquática, que nesse momento a gente nem pode abraçar o paciente, nem pode acolher, a água, né, como ela abraça, ela envolve o paciente de uma maneira muito importante. Então, nós temos o aquecimento da água, nós temos também a pressão hidrostática que acolhe esse paciente. E na fisioterapia aquática, além de nós tratarmos as sequelas, tanto respiratórias como motoras, como neurológicas e cardiológicas, ela também vai tratar essa parte emocional do paciente, né? Que esse vírus é tipo um polvo, né? Tem esses tentáculos que você não tem como segurar, agarrar. Em cada um, ele ataca de uma maneira diferente. E a água, né, a fisioterapia aquática, eu acho que ela está capacitada de poder tratar esse paciente globalmente nas sequelas e com esse aporte, esse auxílio emocional. Porque vem o medo, já vem o medo da pandemia, depois o medo de se contrair a doença. Quando você contrai o vírus, você não sabe o que pode acontecer. Quando o paciente, então, fica hospitalizado, fica entubado, ele fica muito depauperado, tanto fisicamente, como mentalmente e como emocionalmente. Então, a gente tem que estar muito atento. E na água, a gente, além de todos os trabalhos que nós fazemos, exercícios, a gente também pode fazer esse relaxamento à distância, né, usando de recursos que nós temos, de materiais, para poder também relaxar esse paciente, que depois nós vamos abordar com mais detalhes. Bom, eu vou falar o que acontece com esses pacientes, né? Como tem toda essa ansiedade, você transforma a sua respiração, que normalmente seria a respiração diafragmática, que é a dos bebês, né? Quando você não tem nenhum trauma, que o nascimento e o crescimento acontece normalmente, você usa a respiração diafragmática, que é a do abdômen. E quando você passa por esse problema, com Covid-19, você fica muito com a respiração aqui apical, da ansiedade, da angústia. Então a gente usa muito o empuxo, que é uma propriedade física, que é essa força que vem de baixo para cima. Então o paciente ele pode ficar deitado, sentado, né? A gente tem uns degraus na piscina, fechar os olhos e ter uma consciência corporal de como a respiração se faz. Então quando você inspira, o corpo flutua, quando você solta o ar, ele afunda. Então essa percepção vai conscientizando o paciente de respirar pelo diafragma. Ele vai reaprender para que depois ele possa usar essa respiração durante os exercícios e aumentar toda a capacidade respiratória, cardíaca, melhorar a coordenação nos exercícios, o impulso. A pressão hidrostática, como é que ela funciona? Ela te envolve globalmente, ela é mais forte no fundo e ela vai diminuindo à medida que chega na superfície com uma meia elástica. Então ela vai auxiliar muito se o paciente tem um edema, vai melhorar todo o aporte sanguíneo para o coração. Ela vai ajudar na respiração, na parte expiratória. Então nós temos a pressão hidrostática, nós temos o impulso, nós temos a tensão superficial, que é aquela tensão que fica na superfície da água, porque quando você se movimenta na água, né, a água em movimento, ela pode oferecer uma resistência 14 vezes maior que a do ar. Por isso que na água a gente pode fazer um tratamento super leve, como pode fazer um tratamento forte. Então a gente tem essa capacidade de progredir utilizando a água, as suas propriedades, trabalhando. Então a fisioterapia aquática, ela pode trabalhar de uma maneira bem global e progressiva.
né? Que a gente pensa, a fisioterapia aquática é só relaxar. Não, tem o relaxamento sim, que é importante, principalmente para esses pacientes que estão também debilitados mentalmente, emocionalmente, fisicamente. E a gente pode ter essa progressão da resistência com as propriedades da água. Além do que, a gente também pode brincar com a gravidade. Então, se a gente ficar numa posição mais assim a nível do externo, ou se usar um flutuador, você pode inibir a gravidade. Então, você facilita seus movimentos, porque não tem a gravidade. Então, o empuxo, ele vai ajudar. A pressão hidrostática vai te equilibrar. Se você ficar mais fraco, falta de equilíbrio, falta de força no tronco, a pressão hidrostática também vai te amparar. Ao mesmo tempo, ela pode resistir, como ela pode amparar. Então, você tem movimentos assistidos, resistidos e movimentos resistidos. Então, tudo isso a gente pode trabalhar com a água sabendo trabalhar. Então, tem que entender a água para trabalhar na água e não trabalhar no solo e trazer esse trabalho para a água. Você tem que trabalhar na água, dentro da água e não na água como se estivesse no solo. Então, a fitoterapia aquática, para o paciente respiratório, como até eu coloquei antes, ela dá essa percepção do controle respiratório diafragmático, que é muito importante. A expiração dentro d'água também, ela funciona como se fosse um CPAP, que é um recurso também para você potencializar essa parte expiratória. Você vai usar, né, a pressão hidrostática também para fazer uma resistência na inspiração e ela vai facilitar a expiração. Então nós temos que, primeiro se faz uma avaliação, uma anamnese muito completa e depois alguns recursos, alguns testes que são importantes para você saber o acometimento do pulmão desse paciente, a capacidade que ele tem residual, a capacidade pulmonar, em cima disso você trabalha. Você pode inspirar fora d'água, mais em cima do tronco, e pode expirar dentro d'água, que essa pressão vai ajudar a você soltar o ar. Então, dentro disso, determinadas técnicas, a gente pode usar também o Halo-IQ, você pode usar o Bhadragás, que são técnicas dentro da fisioterapia aquática, e também pode utilizar o paciente, né, deitado, né, que a gente fala em DD, utilizando braços, movimentos de pernas, que você consiga uma amplitude pulmonar melhor. Então, de acordo com o estágio de cada paciente, com a capacidade pulmonar de cada um, com a adaptação de cada um ao meio líquido, né? Há pessoas que são mais adaptadas, outras não. Então você vai progressivamente vai fazer uma programação para conseguir aumentar essa capacidade pulmonar do paciente. Então essa expiração pela boca, ela é muito importante. E o prazer, né? Então todos os exercícios devem ser acompanhados, sendo a recuperação respiratória ou não, a respiração ela deve ser utilizada em todos os movimentos, nas técnicas do Bhadragás, do Halo-IQ, nos exercícios funcionais, a respiração está ligada aos movimentos do seu corpo. Bom, só de você entrar na água, você já tem uma influência, um impulso. O que ele faz? E também a pressão hidrostática. Você aumenta o retorno venoso, então você aumenta o aporte sanguíneo para o coração. É claro, como eu falei anteriormente, esse paciente passou pelo médico, pelo cardiologista, fez os exames, então você sabe como é que você vai poder trabalhar. E você, dentro disso, você aproveita todo esse aporte sanguíneo e você então começa com movimentos lentos e depois você vai progressivamente chegar na parte aeróbica, para você novamente treinar esse coração, capacitar a sua respiração cardiorrespiratória, através dessa movimentação, através da água, que você começa com movimentos mais lentos, depois você vai aumentando. Deve-se ter sempre um oxímetro, tem que secar o dedinho e sempre ver a frequência do paciente, observar
Se ele está ofegante, né, dispneico, aí a gente diminui. Então, a progressão do tratamento vai depender da resposta do paciente. E aí porque o importante com esses pacientes, no modo geral, é você propor atividades que ele esteja capaz de realizá-las, para não haver frustração, porque ele já está debilitado, já não está na capacidade total que ele tinha. Então ele não pode se sentir frustrado. Você tem que dar sempre exercícios que ele possa realizar. E aí sim, você vai dando um pouquinho mais, e não oferecer coisas mirabolantes e difíceis que ele não vai conseguir. Então a frequência respiratória, ela vai ser conquistada. E aos pouquinhos ele vai conseguir realizar exercícios mais dinâmicos, com uma frequência maior, mas progressivo. E que ele seja capaz. Então, é um trabalho, por isso que o trabalho da fisioterapia aquática deveria ser sempre individual. Mas o paciente com Covid, pós-Covid, tem que ser individual. Você tem que estar focado no paciente, vendo todas as reações dele, e com isso você vai implementando. A piscina é uma piscina terapêutica, é uma piscina adaptada. A temperatura também tem que ser uma temperatura confortável, né? Geralmente a nível de 32 graus, para não ser nem de mais nem de menos. E você tem que estar muito atenta, aquele paciente está ali com você. Então essa reabilitação cardiorrespiratória, ela vai sendo progressiva, acompanhada com a resistência que o paciente estiver adquirindo. Bom, o aspecto motor, ela é 10, principalmente, porque o que acontece com a água? Ela facilita os movimentos. Então, quando você está com a gravidade, se você tem dificuldade, está com uma dificuldade de marcha, dificuldade de equilíbrio, de subir um degrau, de subir uma escada, na água isso desaparece. Porque o empuxo, ele vai diminuir o peso corporal dentro d'água. Então, você pode usar várias profundidades, né? A gente tinha uma piscina terapêutica, ela tem várias profundidades. Então, quando o paciente está mais debilitado, mais fraco, mais dificuldade, você vai usar zero gravidade. Então, que a gente chama até de deep water, você trabalha sem colocar os pés no chão, em cima de um tubo-água, que é o famoso macarrão, né? Esse macarrão que a gente vê por aí. Ou vai ter os braços apoiados nos braços do terapeuta, que aí entra muito o método Halloween, que se assemelha muito ao Bobat fora d'água, e que você vai conseguindo a independência do paciente, o controle motor, controle de tronco, equilíbrio de cabeça, através de técnicas, né, de exercícios. Então a água, ela facilita. Você não tendo a gravidade, fica tudo mais fácil. À medida que esse paciente for se desenvolvendo, a gente começa a trabalhar numa profundidade menor. Então a ação da gravidade, ela começa a atuar. E com isso você tem um pouco mais de dificuldade. Então tudo isso é progressivo. Mas a piscina, por exemplo, paciente cadeirante, na piscina ele consegue andar. Já pensou? Que máximo, uma pessoa que é totalmente dependente, então é uma felicidade muito grande. Que esses pacientes pós-Covid, eles podem estar numa cadeira de rodas. Vai depender do conforme o vírus atacou o paciente e o tempo de dependência, de internação, de intubação. Tudo isso a gente vai ter que medir e vai ter que oferecer. Então, só do paciente entrar na água, sentir que ele pode ficar em pé, que ele pode caminhar, pode ir para frente, pode ir para trás, pode ir para o lado, em diversas direções, que ele pode pedalar nos braços do terapeuta. Hoje em dia, com distanciamento, a gente usa muito os flutuadores, porque a gente não pode estar com esse contato tão próximo, embora o fisioterapeuta ele trabalhe com máscara e face shield. E o paciente com máscara, mas às vezes é difícil para o paciente, ainda mais o paciente que veio depois de uma patologia dessa virose, né, desse vírus violento que ainda é tão desconhecido, ele não vai se sentir. Mas aí o fisioterapeuta ele está com a máscara e com o face shield
para evitar. É tudo muito higienizado, gente. Sai um paciente, se passa álcool em todos os corrimãos, em todas as partes, higieniza tudo. E a gente está fazendo um paciente a cada hora. Então a gente tem muita preocupação, porque as pessoas estão muito receosas, é tudo muito novo. Para nós também, né? Nós vamos criar protocolo, a gente vai criar um protocolo para cada paciente. Não vai ser um protocolo generalizado. Cada paciente a gente vai abordar diferente, é um programa para ele, de acordo com a avaliação que foi feita a priori. Como esse vírus cada vez está descobrindo mais, você pode ter também um AVC, né, um derrame, você pode ter um infarto, você pode ter muitas sequelas neurológicas. Então, o que acontece na água? Esse desequilíbrio, né? Que a água, ela promove um desequilíbrio que você, através do desequilíbrio, você aprende a se equilibrar. Mas ela também facilita, como a gente falou, a pressão hidrostática, dá um controle no seu tronco. Você, se for cair na água, é muito mais lento do que se estiver fora d'água. Fora d'água, você caiu, caiu. Na água, não, é tudo muito ralentado. E com isso, você pode trabalhar o equilíbrio de diversas maneiras, que é justamente uma parte afetada com o paciente neurológico, né? A perda do equilíbrio, tem que ver a parte de cognição, às vezes você tem que fazer tarefas duplas ou múltiplas tarefas, o paciente pode falar os números pares, os números ímpares, ordem crescente, ordem decrescente, cores, e ao mesmo tempo ele está se movimentando. Você pode ter reações lentas, pode fazer reações inesperadas que ele tem que reagir, ter reflexo. Então a água para o paciente neurológico ela é muito importante, porque ele fica com menos receio e ele pode ousar mais. Então você trabalha muito bem equilíbrio, controle postural, você trabalha essa parte cognitiva e é muito importante, gente, a percepção do seu corpo, que você perde. Então essa sinestesia, toda a propriocepção, então tem muitos exercícios que são feitos e a água por si só, o que a água faz? Ela tem estímulos táteis, auditivos, olfativos, gustativos, visuais. Tudo isso. Além da temperatura, além do movimento. Então, o paciente neurológico ele pode ser abordado de várias maneiras, vai depender do seu déficit motor, cognitivo, postural, e aí dentro disso a gente vai bolando uma programação para esse paciente. Então a água, ela oferece tratamento em todos esses campos que foram mencionados. E aí a gente entra também com relaxamento no final, que é a parte emocional. Porque se você está deprimido, você está triste, você já não consegue aprender nem melhorar a sua performance, porque você está debilitado. Então esse relaxamento a gente pode fazer também com os flutuadores, já que a gente não pode, por exemplo, o Watson, você acolhe a pessoa como se fosse um bebê, né? A pessoa volta ao útero materno, uma técnica muito legal, mas é muito próximo, então nesse momento a gente tem que adaptar. Então tem o relaxamento, outra coisa importante também, que eu não falei, na água você consegue mobilizar mais as articulações, então você pode fazer mais o descolamento facial, é mais indolor. Então você consegue trabalhar tudo isso com o paciente como um todo. Então você trabalha o paciente como um todo e foca ou na parte respiratória, ou na parte cardiológica, ou na parte neurológica, ou na parte motora. E ao mesmo tempo você pode abordar que ninguém é uma coisa só, né? E o paciente neurológico ele precisa também de muita atenção. E essa parte do relaxamento final é muito importante. Para ele aumentar a autoestima, aumentar a autoconfiança e ficar mais aberto para novas experiências, para que ele possa voltar a ser o que ele era, né? Que vai depender de cada um e do que ele passou no hospital. Pode ser muito longo ou mais rápido. Pode chegar a 1, 2 anos, a gente não sabe.